Boa tarde, mestre Kiberi. Como sempre, peço respeitosamente as suas bênçãos, que nós possamos ter, mais uma vez, um momento de um esclarecimento com relação à Umbanda Iniciática, né? Essa já é a quarta live que a Ordem Iniciática do Tríplice Caminho promove. Nosso primeiro encontro, sempre aos domingos, às 17 horas, nós tivemos a oportunidade de falar acerca do surgimento da Umbanda Esotérica e da pessoa, do seu fundador, o mestre Apacani, o Udro Wilson da Mate Silva, né? O senhor conversou conosco e narrou como se deu alguns dos muitos encontros que o senhor teve com ele, né? Numa segunda oportunidade, numa segunda live, o senhor nos falou acerca da pessoa, do mestre da Piaga, do seu mestre, como se deu o seu primeiro contato com ele, como foi, de forma muito sucinta, é claro, né, devido ao nosso tempo que é limitado, a longa caminhada que o senhor teve com a pessoa do mestre da Piaga, né, ao longo de 4 décadas, e, por fim, no nosso terceiro e último encontro, né, no último domingo, o senhor nos disse como é que se deu a criação da Ordem Iniciática do Tríplice Caminho, em que contexto que surgiu o templo que o senhor hoje dirige em São Paulo. Nós gostaríamos agora, nesse quarto momento, nessa quarta live, de poder trabalhar um pouco 2 temas específicos que guardam relação diretamente com o templo que o senhor hoje dirige, né? Algumas pessoas podem se perguntar o porquê da escolha do nome Ordem Iniciática do Tríplice Caminho e o que significa efetivamente ser uma ordem e trabalhar a questão da iniciação, né? O porquê de ordem iniciática? O que significa o termo ordem, a palavra ordem, para muito além do significado do dicionário, né? O que para nós, na Umbanda Iniciática, significa a palavra ordem, ordenação e a palavra iniciática, iniciação, né? Então, mais uma vez, pedindo suas bênçãos, agradecendo a sua presença, pedindo que o Astral Superior possa nos direcionar mais uma vez para que seja esclarecedora, como sempre buscamos essa live. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco acerca desses 2 termos que são indissociáveis, né? A questão da ordenação e da iniciação dentro da Umbanda Iniciática. Bênção, Canati, bênção a todos os filhos do tempo do Caboclo Sete Ondas, aos amigos, aos irmãos que estão nos assistindo, uma boa tarde, agradeço a presença de todos. Ordem e ordenação. Primeiro eu expliquei, que foi a pedido do mestre Arapiaga, que o nome assim eu fosse. Existe no mundo espiritual, como aqui no mundo terreno, essa mesma ordem. Como existe as coisas do caboclo do batão da guia no mundo espiritual, existe também, se existe aqui, né, no mundo da Terra, o templo do Caboclo Sete Ondas, ou a ordem inicial do Tríplice Caminho do templo do Caboclo Sete Ondas, existe a correspondente no mundo espiritual. Esse correspondente, dirigido pela entidade específica, no caso, por exemplo, da Ordem Inicial do Cruzeiro Divino, a direção é do Caboclo Urubatão da Guia, assim, que é de o mestre Araxamana, né? O Caboclo Urubatão da Guia. Como existe a Ordem Inicial do Tríplice Caminho, Templo do Caboclo Sete Ondas, obviamente dirigida pelo Caboclo Sete Ondas. Todos eles possuem nomes astrais, e esse é o nome dado às coisas da Umbanda. Ordem
primeiramente, vamos buscar assim na etimologia. A ordem significa algo que ordena, né? Tem a Sim, capacidade de ordenar. No primeiro instante, se eu pensar nas coisas do universo, e segundo as nossas crenças, sempre segundo as nossas crenças, um determinado instante, divindades ordenaram, num determinado instante que existia o caos, ordenaram aquele caos para surgir o cosmos, né? Ou seja, o equilíbrio entre uma coisa e outra. Ordem, cosmos, tem uma mesma, um mesmo significado. Quando aquele momento existiu a ordenação, aqui nas coisas da Terra, nós também ordenamos o caos daqueles que nos chegam. Como assim? Os discípulos que nos chegam, aqueles que vão ser futuramente iniciados, ou aqueles que vão trilhar o caminho de uma iniciação, na verdade, nada mais é que está fazendo, saindo de um caos, vai sair de um caos interior para, através dessas ordenações, atingir o cosmos, ou seja, o equilíbrio. Isso acontece em todos os tempos iniciáticos, desde o surgimento das coisas no planeta. Eu ainda lembro de uma outra vertente das religiões afro-brasileiras, por exemplo, no candomblé, sim. o Iaú, quando em transe do seu orixá, o que ele faz? Ao estar em transe, o orixá dança, conta sua história dançando. Ou seja, todos os momentos daquele orixá específico, ele o demonstra dançando. Faz o seu filho ou filha, através daquele processo, deixar o caos interior e estabelece nele o cosmos, certo? O equilíbrio. Então, se você pegar lá os mitos, por exemplo, de Obaloaê, de Ogum, de Oiá, coisas que eles falam, que eles preceituam, e que eu estou citando porque acho que deve ser dessa maneira mesmo, acredito nessas coisas desta maneira mesmo, lógico, eles dentro das coisas deles. Por exemplo, o Baluaê, você vai ver a história dele desde o nascimento ao seu refúgio na cabana que Oxalá o colocou para tratar as suas feridas. E quando ele trata as suas feridas, ele aprende com a natureza que o lhe cerca, ele aprende os remédios. E quando ele descobre tudo isso, ele sai. Ele sai daquele local que ele estava. Ele sai daquele local que ele estava para espalhar os remédios. Então, ele é acometido antes de tudo isso da varíola,
ele é cometido da febre, enfim, tem toda uma história que o mito conta. Sim, E quando o Baloaê dança, faz a sua dança, ele, na verdade, ele está rememorando aqueles processos no seu filho que ele está em transe, o remetendo ao início. É bonito. É um processo profundo. sim, Da mesma maneira, os processos, nossos processos iniciáticos, remetem as pessoas, aos discípulos, a esse seu início, pouco a pouco. Remete como? Através de ritualizações, de rituais específicos, do processo que, diferentemente do transe, o processo mediúnico, né? Que a entidade dele, específica, que veio com ordens de trabalho com ele, faz com que, num processo de desenvoltura, desenfaixar, desenvolver, vai tirando uma série de carapaças que existem com ele, remetendo ele à sua essência. Mas certo. isso para explicar, precisaríamos de muitas horas os processos, e não é essa a intenção da live. Sim, A verdade, de ordenação, fato. a ordenação se faz quando uma ordem iniciática ela tem a condição de, através de estágios ou graus, estabelecer para aquela pessoa que a pratica, que está debaixo dessa ordem, faz com que aquela pessoa vá galgando percepção, consciência amplificada. Consciência amplificada. Diferentemente de falar de alteração de consciência para conseguir isso, né? Ela vai conseguir através de rituais, de uma vivência, enfim. Demanda Sim, tempo, demanda sacrifício, demanda estar presente, demanda uma série de coisas. certo. Podemos É, seguir? se eu entendi bem, mestre, então, a primeira questão da ordenação e da iniciação, né, são dois temas que nós estamos apresentando agora nessa live, trabalhando, nesse domingo. Apesar de serem termos distintos, né, são termos que acabam se entrelaçando, porque não é possível falar em ordenação sem o processo da iniciação e vice-versa, né? Então, por esse motivo, nós estamos fazendo uma análise conjunta, uma abordagem conjunta da questão dos aspectos da ordenação e da iniciação por dentro da Umbanda iniciática, que é a Umbanda que vivenciamos. O senhor chegou, inclusive, a deixar bem claro, né, se eu entendi bem, que a questão da ordenação e da iniciação não em absoluto, algo que é exclusivo da Umbanda iniciática, né? Muito pelo contrário, o senhor citou, inclusive, a questão do candomblé, em que também existe a questão da iniciação e da ordenação segundo seus fundamentos, seus princípios, né? Mas, especificamente com relação à Umbanda iniciática, né, me chamou a atenção algumas questões que o senhor levantou dentro da sua fala. O primeiro, a questão que o senhor mencionou com relação à contraparte astral, ou seja, que as ordens iniciáticas que existem no planeta, elas, na verdade, como tudo, possuem uma contraparte, né, um equivalente no mundo, no chamado plano astral, que nós chamamos da Umbanda esotérica, né? Então, quando as coisas se concretizam, se materializam aqui no plano físico, é porque, na verdade, elas já foram plasmadas no plano astral. Então, quando se abre, quando se funda uma ordem iniciática aqui no plano físico, na verdade, o que se está a fazer é dar concretização àquilo que já existe no plano astral. Então, o senhor citou o caso da casa aonde o senhor foi iniciado, a ordem iniciática do Cruzeiro Divino, da mesma forma, ela existe no plano astral, já existia, né?
sob a direção de mestre Araxamanã, e foi restabelecida no plano físico do planeta Terra por meio do mestre Arapiaga, do seu veículo. Então, isso já chama muito a nossa atenção, né? Essa questão de que a criação de casas que tem essa peculiaridade, né, que trabalha esses aspectos da ordenação e da iniciação, elas nada mais são do que fruto de um processo de concretização daquilo que já existe plasmado no plano astral. Então não é um processo que parte, né, de baixo para cima, é de cima para baixo, né? Estamos falando de ordens, então a pessoa do fundador recebe a ordenação, então vem de cima para baixo, né, para que restabeleça algo que se perdeu em determinado momento, né, determinados conhecimentos, vivências, enfim, se perderam, houve uma interrupção na transmissão desse conhecimento, na passagem dessa transmissão. Isso permaneceu somente no outro lado da vida, coloquemos assim, no outro lado da existência, né, no chamado plano astral, e em determinado momento, quando essas entidades, esses seres, né, verificam que é o momento mais propício, mais adequado ao restabelecimento de determinados fundamentos, a revelação de determinadas verdades, é uma maior percepção e compreensão, né, do mundo espiritual, determinada pessoa vem com esta incumbência de trazer novamente estas questões, esses aspectos, e o faz por meio de uma ordem iniciática, concretizando aquilo que já existe no plano astral. Então essa foi a primeira questão que realmente chamou muita atenção. E eu friso, nós estamos falando sobre isso porque o chamado movimento religioso umbandista, ele é muito grande, ele é muito amplo, e ele é plural. É tão plural quanto são plurais as consciências dos adeptos umbandistas, daqueles que integram esse movimento. Então existem inúmeras formas de vivenciar, de expressar a fé umbandista, né? E por dentro dessa pluralidade nós encontramos aqui e acolá casas que se apresentam por diversos nomes, como terreiros, tendas, choupanas, cabanas, casas, enfim, centros. Então existe um porquê de, especificamente, por dentro da Umbanda iniciática, escolhermos o termo ordem. E o senhor começou a falar de diversos aspectos, né, aspectos que podem ser desdobrados, né, em muitos outros, né. O senhor, além da questão da existência já, então, de uma ordem no plano astral, ou seja, a ordem iniciática do Tríplice Caminho, vem, na verdade, somente consubstanciar o que já existe no plano astral. O senhor falou com relação também à questão da ordenação. Isso eu queria que o senhor também trabalhasse um pouco essas questões, porque quando nós falamos em ordens, ou seja, em deveres, nós também falamos em direito, né? Os deveres vêm junto com os direitos. Por isso que a expressão comumente utilizada no nosso meio são ordens e direitos de trabalho, né? Então essas ordens e direitos, elas vêm com uma finalidade. A finalidade é desenvolver um trabalho específico, né? E se determinada pessoa recebe esta outorga, ou seja, ordens e direitos para realizar um trabalho muito específico, que é o trabalho que nós estamos falando aqui dentro da Umbanda iniciática, existe um porquê, uma razão. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho com relação, se fosse possível, né, a essa questão de como se traduzem essas ordens, esses direitos de trabalho, ordens e direitos de trabalho para quê? Que tipo de trabalho é realizado na Umbanda iniciática? Nós tivemos um problema de conexão com o Mestre Kiberi, né? Vamos tentar restabelecer a conexão com o Mestre Kiberi e já voltamos, tá?
Bom, enquanto isso, aproveitar para poder saudar a todas as pessoas que nos honram com a sua presença, né? Um saravá fraterno ao Eduardo Queiroz, Rony Carneiro, Tiago Luiz Costa, ao meu irmão de Santé, e a Batsara, a nossa mãe, Voltando. ao Balcitalá, ao Aratanã, Herbert Júnior, Fábio Costa Jardim, a nossa irmã Aracibava, Raquel, Silvana, ao Arapuã, ao Guilherme Bezerra, Charles, a Beatriz também, Cialbá, Renata, Ana Porto, Jean, ao Tomé, enfim, a todos que nos honram com a sua presença, saravá fraterno, muito obrigado. Né? Estabelecemos a conexão com o mestre Kiberi. Então, nós falamos, mestre, com relação à questão das ordens e direitos de trabalho. Que trabalho é esse específico que é desenvolvido dentro de uma ordem iniciática? Você poderia nos falar algo a respeito? Pois não. Eu vou procurar... eu não tenho como não me estender nessa coisa, porque eu tenho que explicar duas coisas. Pois não. Primeiramente, é um momento quando aqueles que vêm com determinadas ordenações para ter contato com o seu mestre de iniciação, inicialmente. Vou explicar dessa maneira para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Sim, senhor. Um determinado instante, aquele médium que tem essa condição que ele alcançou com várias outras encarnações, nessas lides de aspectos iniciáticos, ele pertence à casa espiritual da entidade que ele vai representar. Representar no sentido de... Vocês entenderam a questão de representar, né? Mediúnico. Ser o veículo. Vai ser o veículo na presente encarnação daquela entidade. Sim. E como ele já tem essas ligações com a casa dessa entidade, sim, ele vai ser o representante dessa entidade. No primeiro instante, essa entidade chega à entidade do mestre de iniciação. Eu vou me colocar como exemplo. Como exemplo. Pois não, mestre. Vamos dizer que o Caboclo Sete Ondas e o Caboclo Sete Cachoeiras foram até o Caboclo do Batão da Guia e pediram para que ele fosse orientado ou viesse por essas condições. É óbvio que não é tão simples assim, tem as coisas kármicas, uma série de coisas que precisariam ser citadas, mas vamos assim que fica mais fácil. É pedido a ele. A entidade, por exemplo, o senhor Ubatão da Guia, em conversa com o mestre Arapiaga, no mundo espiritual, fala que vai chegar uma pessoa que ele vai iniciar e vai... Ou seja, existe um processo, né? Sim. Então, em determinado instante, passa a existir, nesse momento, com a pessoa encarnada, no meu caso, vamos dizer assim, algumas coisas começam a ser mexidas interiormente. Processos internos. Algumas reverberações, vou me atrever a chamar assim, algumas reverberações nos arquétipos, em alguns arquétipos, começa a intuir ou a me levar para esse tipo de coisa. Isso acontece com as pessoas que têm esse processo. Estou dizendo processos iniciáticos. A pessoa sente, né, algo conduzindo a ela para esses... Alguma coisa está chamando, começa a aparecer sonhos, parece ele ser acometido de alguma coisa. Ou, por isso que muitas pessoas
fala assim, não, quando a pessoa começa a ficar doente, começa a ficar... Não, estou falando, quando é processos iniciais, são coisas mais sutilizadas, no caso, mais sonhos mesmo, né? Sim. E assim, você acaba conhecendo o seu mestre de iniciação. Como eu falei aqui, como é que eu conheci o mestre Arapiaga, certo? Sim. Certo. Pessoas, Nossa, vão entrar lá, na live, eu conheci o mestre Arapiaga, em suma. Na Com ele verdade, um reencontro. Um reencontro. É sempre um reencontro. Caminhei com ele todos esses anos e ele me preparou e as entidades que trabalham comigo, que representam, me prepararam para um determinado momento. Então é um trabalho duplo. Né? No plano físico e no plano astral. No plano físico, lógico. Por quê? Porque nesse meio tempo, você vem trabalhando com as suas entidades mediunicamente, vem trabalhando através do sono, né? Quando você sai em algumas missões que eles assim pedem, e algumas coisas você lembra, outras coisas você não lembra porque seria para a mente, para o cérebro, seriam muitas coisas a serem guardadas, né? E os mentores espirituais, então, vão fazendo exatamente essa filtragem. Exatamente. Para que não haja sobrecarga no seu veículo. É como a consulta. Quantas pessoas não passaram sob consulta comigo, por exemplo? Não seria justo guardar todos os problemas dessas pessoas? Essas dores e mazelas das pessoas que recorreram. Não existiria cérebro, tamanho para guardar todas essas coisas. E coração, né? E emocional. Isso. E emocional também. Voltando à questão das ordens e direitos, que é uma situação diferente de você falar assim, olha, eu sou médio, eu tenho que trabalhar. Né? É diferente porque ordens e direitos significa que você atingiu algo nesse processo todo de algumas encarnações e na presente encarnação, e vai chegar um momento que você vai ser aquilo de fato. Então você tem as ordens de direito e depois de fato. De fato é quando você vai receber as ordenações nos sinais para que fale, você tem essa missão, você tem esse trabalho a fazer, você tem essa responsabilidade. Como é que aconteceu isso comigo especificamente? E eu só posso falar de mim, né? Obviamente, porque sim, é aquilo que eu vivenciei. Sim. Num determinado instante, em 1996, o mestre, em conversa com ele e tal, e ele estava me passando algumas coisas, e de repente ele parou, falou assim, mostre a sua mão, meu filho. Me pediu a mão esquerda. Mostre a sua mão. E eu mostrei para ele. Não mostrei assim. Mostrei assim. Ele pediu só para levantar a mão. E da minha mão, ele traçou a pemba que ele viu na minha mão. O sinal. Olha. Aquele instante, eu entendi algumas coisas que... não aqueles sinais, por exemplo, que aparecem nos livros, né? Aqueles sinais básicos da geometria, o ponto, a reta, o triângulo, o quadrado. Não aqueles sinais que estavam ligados àquilo. Aquilo é uma outra situação, para ver um aspecto mediúnico, né? Sim. As ordens de direitos mostra lá, está mostrando nas suas linhas, porque cada um tem uma linha específica na mão, né? Sim. Tem um traçado, né? Cada um tem um traçado. Mesmo gêmeos que teríamos ter traçados distintos. E no caso das ordens de direitos, tenho que salientar que ele olhou a mão esquerda.
A mão esquerda, que para nós representa o presente. Você recebe as energias com o lado esquerdo e doa com o lado direito. Para doar, você tem que ser passado, algo que você já vivenciou, você já tem. E no caso ele olhar minha mão esquerda, porque no presente precisava estar escrito aquilo, aquelas ordens para o presente. Então ele pegou na sua percepção, vidência, clarividência. Aí são aspectos que ele precisa ver no duplo, né? Ele não vai ver na mão, vai ver no duplo, na parte astral daqui. Chamado duplo etérico, né? E na mão astral. Lá vai estar escrito, vai estar lá a questão de grau, a questão das entidades que eu trabalho, as ordenações. As ordenações. Foi através disso que ele falou para mim, você me passou aquelas coisas, falou, por isso que ele chegou num determinado instante, em 2018, quando eu falei do nome, ele falou, não, você não pode ter esse nome. Você tem que ser ordem iniciática, porque você tem que iniciar pessoas. É minha vida. Isso sem pavonamento, essa bobagem toda. Isso é uma bobagem tremenda. Eu sei que isso, como responsabilidade de fazer com que outras pessoas que chegassem a mim tivessem afastado dela algumas coisas e possibilitar aquelas pessoas a uma nova vivência, a uma nova vida e fazer com que elas entrassem no seu mundo, no seu eu, para que buscasse nela algumas coisas que a ligasse com correntes espirituais que ela esteve ligada no passado, ou seja, ela vivenciasse, mas de forma positiva, porque não basta estar ligado às coisas do passado se você fez alguma coisa errada. Você precisa estar ligado às coisas e daquilo trazer coisas positivas. Sim. Então, naquele momento, o mestre estava possibilitando, com aquele sinal, possibilitando a mim montar essa ordem. Por isso que ele não quis o nome apenas de templo. E não adianta chegar e falar assim, espalhar nomes assim, você tem isso, você tem aquilo, não sei o quê. Não adianta espalhar isso. Muitas vezes o que a gente vê em alguns terreiros, quando estão ligados a uma determinada casa, você vê o sinal da entidade dessa casa pondo a mão sobre aquela casa. Que é uma outra situação completamente diferente. É uma outra situação e não menos nobre. Sim. E não menos nobre. Cada um fazendo aquilo que tem que fazer, apenas. Eu acho que deu para responder? Sim, mestre. Se o senhor me permite, eu achei fantástico, né? O que o senhor falou, sobretudo, revelando um pouquinho mais da sua vivência, né, falando como se deu em 1996, o momento, né, nessa sua caminhada iniciática, em que o seu mestre, né, nosso avô de Santé, mestre Arapiaga, pediu que o senhor elevasse a mão, né, e por meio, não dessa leitura de mãos que muitas vezes nós estamos acostumados a ver, a presenciar, né, como ciganas lendo a mão, lendo a sorte, né, que pega a mão da pessoa, não dessa forma, né, mas por meio exatamente da identificação daquilo que o senhor traz consigo, né, da sua vivência,
dos compromissos que o senhor assumiu e trouxe consigo, que podem, a partir da mão, serem analisados, serem vistos por aqueles que trazem essa condição, e não estamos, o senhor deixou bem claro que não estamos falando da mão física, né, de sinais físicos, mas de arquivos do astral. Senão, desse jeito, daqui a pouco vão aparecer, as pessoas vão lá tirar a xerocópia da mão para poder ver essas coisas e achar que aquilo Isso é interessante, esse esclarecimento, né? Porque existem informações que se encontram nos arquivos do astral, do plano astral. Alguns sinais, né, são traduzidos e são perceptíveis a olho nu, né, na mão física. Agora, os sinais que o senhor, os sinais dos quais o senhor falou, os compromissos que o senhor traz consigo nessa presente jornada, como cada pessoa tem os seus, né? O senhor só pode falar do senhor, então o senhor está falando da sua experiência pessoal. Então, os compromissos que o senhor traz nessa jornada estão arquivados, né, no plano astral, coloquemos assim, e eles se traduzem por meio de uma série de sinais dentro daquilo que nós chamamos de a escrita sagrada dos orixás, né, a lei de Pemba. E então foi a partir da leitura e da análise desses sinais que o mestre Arapiaga outorgou ao senhor em 1996, né, as chamadas ordens e direitos de trabalho, né, que se materializaram por meio de uma série de sinais que guardam relação com as suas coisas e que hoje estão afixados no santuário do templo do Caboclo Ogum Sete Ondas, né? Isso é interessante. O senhor recebeu em 96, mas o senhor só veio a efetivamente, mesmo já tendo ordens e direitos de trabalho, para iniciar trabalhos dentro desses aspectos, ou seja, por dentro da iniciação, iniciando pessoas, o senhor só veio a criar essa casa muitos anos depois, mas muitos anos depois. Então o senhor permaneceu ao lado do mestre Arapiaga, até o seu desencarne, seu desenlace, sua passagem para o outro lado da vida, né? E aí, sob a orientação dele, suas bênçãos, fundou a ordem iniciática do Tríplice Caminho. Então, isso aí eu achei interessantíssimo, né? Esses aspectos também, por dentro da chamada quirologia, né, esotérica, se é que assim podemos dizer, esse esclarecimento que o senhor nos deu, que a mão direita, né, ela guarda esses aspectos de vivências pretéritas passadas, e a mão esquerda, né, aquilo que efetivamente trazemos no nosso presente, né, isso também achei fantástico, por isso que em determinados aspectos da magia, né, nós damos com a mão direita, né, e recebemos com a mão esquerda, porque só se pode se dar aquilo que se tem, né, ou seja, o fruto das vivências que nós trazemos consigo, por isso que a mão direita traduziria, então, esses aspectos, essas experiências, né? Lembrando uma passagem que o Cristo falava, né, sobre o tapa no rosto, né? Não sei se você lembra disso. Sim. Quando ele fala, se lhe baterem na esquerda, né? Você não deve... não deve retribuir sem oferecer outra face. Isso. Mas, para os bons entendedores... né? Sim. Outra questão, se o senhor me permite, mestre, que o senhor falou que também achei muito interessante, foi o direcionamento que existe por parte do mundo espiritual, né, para a figura do mestre de iniciação. Então, o seu mestre de iniciação, que foi o mestre Arapiaga, recebeu, então, do mundo espiritual, né, a informação e a orientação como, de fato, ocorre por dentro das ordens iniciáticas, ou seja, o mestre de iniciação, ele tem, por meio do seu mediunismo, da sensibilidade, da intuição, de sonhos, clarividência, enfim, pelas mais variadas formas de manifestação da mediunidade, ele recebe esse direcionamento dos seus mentores, né, astrais,
E aí, dessa forma, o mestre Arapiaga recebeu a orientação, direcionamento de que o senhor, quem era essa pessoa que a ele chegava, né? Então, por isso da revelação de ser um grande reencontro, né, do mestre Arapiaga ter dito que ele estava se reencontrando com o senhor, de ter falado uma série de coisas que lhe foram passadas pelas entidades que lhe assistem, né? Então, ele recebe já esse direcionamento, ele tem a ciência de que aquela pessoa que chegou ao seu... Possui essa condição de alcançar, né? Exatamente, ou seja, ela traz consigo esse compromisso. Isso é interessante, porque... Que pode deixar claro uma coisa, que pode existir, pode acontecer ou não. Sim. Porque existe o livre-arbítrio. De repente chegou aqui, algumas pessoas vieram com uma série de coisas e não seguiram em frente, por algum motivo. Alguma coisa que depois ela vai responder por ela lá no mundo espiritual, e é assim que vai acontecer. Mas não necessariamente você já tem, ele a partir do você tem isso, então necessariamente vai ser dessa maneira. Pode ser ou não ser. Sim. Os compromissos assumidos. Porque existem muitas situações de casos e pessoas contrários a essa situação, muitas vezes. Uma série de vivências, dificuldades, uma série de coisas que o mestre me falava, por exemplo, quando ele recebeu, quando eu tive isso em 1981, quando eu recebi, através eu tive um sonho, contei a ele, e ele depois, ao me falar, ele me fala sobre a minha entidade, né, o Pai Moçambique, e que o Pai Moçambique tinha passado para ele uma série de coisas sobre a minha vida. Ele conta tudo que eu ia ter, todos os processos, desde saúde, desde profissionais, desde de relacionamentos emocional-sentimental, tudo aquilo ele me conta naquelas páginas. E você teve a oportunidade de ver isso, Guilherme. Ele conta todas essas coisas e, naquele momento, ele põe uma coisa muito, muito séria, assim: fortes correntes de preto velho com você. Por quê? Isso porque demonstram que o seu aspecto iniciático é algo sério e verdadeiro. E você precisa dessas correntes de aporte, porque é um processo de iniciação superior. Está lá nesse papel escrito pelo mestre. O registro, senhor, sim. O senhor guarda até hoje. Para mostrar que existe... as pessoas acham, muitas vezes, e eu vejo constantemente na internet, uma série de coisas, de pessoas fazendo isso, aquilo, não sei o quê. E essas coisas demandam responsabilidade, demandam seriedade, porque o trabalho é árduo. Tem muita gente que se juntam na pessoa, na gente, no intuito de desviar daquela rota. Mas por quê? Pura e simplesmente assim? Pelo simples fato de existir forças que atuam para o bem e forças que atuam para o mal. É bom, sim. Isso Bom, vamos lá, senão nós vamos alongar essa live por muito tempo. Mas o iniciado, de fato, ele, ao longo de sua caminhada, né, irá enfrentar uma série de desafios, e o maior desafio de todos é si próprio, né? Costumamos dizer que o maior inimigo de nós mesmos é o nosso ego. Então, não é fácil enfrentar a si. Enfrentar a si, ver a si próprio. É a primeira luta, né? É a primeira luta. Vencer a você mesmo. A si mesmo, né? Mas uma primeira importantíssima, fundamental luta, sem a qual, né, se não se consegue superar essa primeira luta que o senhor menciona, como se cogitar, então, superar outras, né?
Porque se a pessoa não conseguiu enfrentar a si, enfrentar as suas mazelas, as suas dores, as suas angústias, os seus problemas, as suas aflições, se a pessoa não conseguiu restabelecer a paz interna, como poderia ela ser instrumento de paz para os outros? Sim. Então, o processo dentro da iniciação é um processo que parte de dentro da pessoa, de dentro para fora, né, e não de fora para dentro. Então, de dentro para fora. O mestre Arapiaga costumava dizer, né, que mais importante do que a vontade de ajudar o próximo, de fazer o bem, era necessário estar preparado para fazê-lo, né? Ele dizia literalmente, capacidade é mais importante do que caridade. Então você precisa ser capaz para poder trabalhar. Eu digo isso porque o senhor está falando com relação a essa questão das ordens e direitos, né, dentro dos aspectos da iniciação. Essas ordens e direitos são para uma finalidade específica, que é o trabalho espiritual. E esse trabalho espiritual que ocorre por dentro da iniciação, né, conduzida por um mestre de iniciação, se a pessoa vem com essa incumbência de desenvolver trabalhos específicos nessa lide, iniciando a pessoa, ela só pode ser, por óbvio, uma iniciada. Para iniciar pessoas, você precisa ser iniciado. E para que você traga consigo essa condição, essa capacitação de que estamos falando, é necessário que você tenha se preparado ao longo de uma série de vivências, de experiências. Ou seja, não é algo que se constrói, que surge, né, numa única encarnação. Por mais que a pessoa ela queira, ela deseje, às vezes, desenvolver essas questões, esses aspectos, o ser, a consciência espiritual, ela demanda, ela precisa, né, passar por um burilamento. É como que uma pedra bruta que vai sendo dilapidada e trabalhada ao longo de muitas e muitas vivências, para que as pessoas possam entender. Até que a pessoa ela tenha a condição de não só poder vencer os seus demônios interiores, coloquemos assim, vencer a si próprio, mas também orientar, né? Porque o mestre ele não vence as guerras pelo discípulo, mas direciona e orienta os discípulos no melhor caminho a ser trilhado para que ele possa, pelo seu próprio mérito, superar e vencer a si próprio. Então, eu agradeço mais uma vez ao senhor por estar esclarecendo essas questões com relação à ordenação, à iniciação, né? E queria aproveitar e fazer mais uma pergunta para o senhor. Porque quando a gente fala em ordens... Já está acabando a live? Não. 49 minutos. Não, Estou brincando. Eu prometi que dessa vez nós não iríamos tornar a live tão extensa, porque eu sei que realmente é cansativa, né, quando nós prolongamos até 1h30, como foi as outras oportunidades. Então, vamos tentar finalizar em 1 hora, né, ou seja, mais 10, 11 minutos aproximadamente, e eu já vi que nós vamos ter que fazer uma continuação, né, dessas conversas, porque esses aspectos da ordenação e da iniciação realmente é difícil resumi-los em 1 hora de live, né? Sim. Então, provavelmente no próximo domingo nós daremos continuidade. E não é nem intenção aqui fazer da live uma coisa iniciática, né? Um processo de conhecimento iniciático. É apenas tirar algumas dúvidas em relação a esse processo, né? Sim. Até porque, como sempre esclarecemos às pessoas, essas questões relativas à iniciação, elas não podem se dar pelo meio, pelo universo virtual, né, eletronicamente. Tem que ser presencialmente dentro de uma ordem iniciática, como nós estamos falando, por meio de um processo, uma relação mestre-discípulo, né? O conhecimento não é passado de forma virtual, mas presencialmente da boca do mestre para o ouvido do discípulo, né? Então, é só um bate-papo realmente informal. Diferentemente, né, não esquecendo que, muitas vezes, quando falava-se em ordem iniciática no passado, a gente lembrava de vida monástica, ou seja, você tinha que estar num monastério, viver full time, né, como eles falam, né, o tempo integral da sua vida nessas coisas,
seria muito bom a gente ter a oportunidade de ter diariamente essa possibilidade. conversas salutares, conversas realmente de estofo, né? Sim. Mas nós vivemos num mundo onde as coisas estão num processo de ebulição, então nós precisamos nos centrar, nos focar naqueles momentos que nos é possível estar presente ao terreiro, ao templo, ao ter o contato com o seu mestre, ao ter o contato com as suas entidades, enfim. São momentos tão pequenos perante a vida das pessoas, que se você pensar, nós podemos aqui tranquilamente, se pegar um grupo de 10 pessoas e perguntar para as 10 pessoas qual é o momento do dia que você destina para ter uma conversa do espiritual, da melhoria, enfim, dessas coisas, você vai ver que as pessoas às vezes nem se lembram disso. Ela vai falar sobre política, futebol, pandemia, enfim, ela vai falar dessas coisas que estão aí na sociedade. Não que a gente devia estar fora da sociedade, não. Nós devemos ter uma noção daquilo que nos cerca, que é a própria sociedade, é aquilo que nos cerca, nós sabermos nos posicionar perante isso, mas buscar assuntos e coisas que nos levem a uma interiorização. Quando você estava falando sobre esses aspectos da iniciação, coisa assim, me lembrou até aquele momento, e eu vou citar uma coisa que não foge um pouco às coisas das religiões afro-brasileiras, quando me lembra do Bhagavad Gita, né? Do Bhagavad Gita, que Bhagavad Gita significa a canção do Senhor. Gita é canção, né? Bhagavad era um dos nomes. Eram uns nomes de Krishna. Então, era as canções do Senhor. Esse Bhagavad Gita, ele fala, para aqueles que não conhecem, só para não a título de demonstração de nada, são 18 capítulos que existem no Mahabharata, falando sobre a iniciação de Arjuna pelo seu mestre. O seu mestre é aquele que está com os cavalos sob as suas rédeas, numa biga, num campo de batalha, mostrando. E quando ele se depara que naquele campo de batalha existem familiares, amigos, irmãos, combatendo um entre o outro. Esse é o mundo. Esse é o mundo que ele estava demonstrando. E aquilo traz profunda reflexão nele e profunda comoção, né? Arjuna, no caso, lá no Bhagavad Gita, se depara com aquela situação e o mestre dele está ensinando, o mestre que está levando a carruagem, conduzindo o cavalo. Sim. Parece subjetivamente conduzindo o cavalo, né? O simbolismo é riquíssimo, os paralelos com a... nos lembram da gente mesmo, né? Quando fala a entidade está em cima do cavalo, né? E Arjuna, com o nome tão próximo das coisas do nosso tupi, né? Arjuna, Ariuna, né? A luz do oculto, né? Ariuna, o Araúna. Que bonito. Então, essas coisas são profundas que a gente vai ter a oportunidade não especificamente de falar isso, mas falar também sobre essas coisas, né? Sim. Porque existem várias ordens do passado
né? E que acho que você me perguntar alguma coisa a respeito disso, não ia? Ia. Eu não sei se o nosso tempo permite, que já estamos em 56 minutos, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Então tá bom. Vamos ver o quê? Depende da pergunta, né? Lógico, né? Eu tinha duas perguntas para fazer para o senhor, mestre, com Pois não. relação à questão não só do processo, como se deu o aparecimento, o surgimento dessas ordens no nosso planeta, nosso orbe físico, né? Então, queria que o senhor falasse um pouco com relação à questão da aparição dessas ordens, da transmissão desse saber, de como se deu a revelação desse conhecimento, desse direcionamento da espiritualidade, que nós chamamos de o Umbanda, o conjunto das leis de Deus, né? Dessas ordens iniciáticas como centros de saber, a partir do qual esses sacerdotes, esses iniciados, exerciam a função de condução, de direcionamento de toda uma coletividade, né? Então é disso que se trata, na verdade. Então essa é uma pergunta. E depois eu acho que tem que parar nessa pergunta, porque pois não. essa é uma pergunta que demanda tempo. Lembrando que essa pergunta vai envolver eu vou ter que falar como raça. Tem os politicamente corretos, não gostam do termo raça, mas eu vou usar isso só para vislumbre daquilo que eu vou falar. Existiu um determinado instante da raça vermelha, da raça negra, da raça branca, e um determinado instante, segundo os conhecimentos esotéricos iniciáticos, deixando claro, que existem dois conhecimentos. Aquilo que a ciência está falando, por exemplo, a ciência pode falar do povo negro com profundidade. Sim. Porque encontraram em vários locais comprovações para uma série de coisas. Vai falar do povo branco da mesma maneira. A mesma profundidade. Com a mesma profundidade. Vai Sim. ter dificuldade em falar do povo vermelho, porque hoje encontra no povo vermelho, os índios, por exemplo, um fim de raça, vamos dizer assim. Ele teve um apogeu, esse povo, em um determinado instante, se nós acreditamos em processos reencarnatórios, né? Ele teve um apogeu, trouxe uma série de conhecimentos e, em processos de levar esse conhecimento a outros, eles se diluíram. Os espíritos que habitavam e tinham esses conhecimentos, só estou me ajeitando aqui, eles tiveram que ir para outras plagas, né? Outros locais. Então foram para a África, foram para a Índia, foram para a Europa, enfim, uma série de locais. Mas nós falamos sobre esse povo porque está intimamente ligado às coisas da Umbanda iniciática. Por quê? Nós falamos de Umbanda iniciática esotérica, nós falamos de caboclo, preto velho e criança. Não é isso? Sim. Nós falamos disso. Do povo negro como preto velho, no povo vermelho como caboclo e no povo branco como a criança. A representação, né, dessas coisas. Simbologia. Então, essa situação não é uma situação que as pessoas olham e falam assim, não, é por isso. Não, é porque ela tem como representação, como eu falei lá do mito, voltando um pouco atrás, lembra quando da dança, do mito, eles rememoraram o mito, essas coisas? O mito do orixá. No caso da criança, do caboclo e do preto velho, na verdade ele está
lembrando do início, do meio e do fim. Uma das coisas. Um dos aspectos. E nesse início, meio e fim, essas raças que aqui habitam no planeta tiveram participação nesse processo. Certo? E se você está falando de ordens iniciáticas, nós temos que sair fora, porque quando eu falo do vermelho, sair um pouco fora da ciência, da academia, porque eles não vão falar muita coisa, nós vamos ter que falar de autores antigos, nós temos que falar de Mata e Silva, nós temos que falar de Francisco Rivas Neto, com os seus livros, né? Quando Sim. falaram algo a respeito. Por exemplo, na raça vermelha, Pai Mata, ou Vô Mata, melhor dizendo, ele fala sobre o Tuiabaequá, sabedoria dos velhos paés. Não falam isso? Sim. Não fala isso? Sabedoria dos velhos paés. Onde aqueles paés faziam rituais, né, com um grupo feminino, chamadas Icaniabas ou Icamiabas, e que faziam com que elas entrassem em transe, né, e utilizava-se de uma série de elementos para que aquilo acontecesse. Obviamente que esse processo não se baseia apenas nisso. Por que não se baseia apenas nisso? Porque o próprio Mata fala que, numa deturpação desses cultos, surgiu o adjunto da Jurema, né? Jurema. Mas eu quero voltar um pouquinho na questão do Tuiabaequá. Eu tenho certeza que as pessoas, quando ouvem falar o Tuiabaequá, ou chegam nos seus templos, ou terreiro, e falam, Tuiabaequá, sabedoria dos velhos paés. Só que o Mata não falou nada. Não falou o que significava. Por que sabedoria dos velhos paés? O próprio mestre não falou isso também. Não falou no sentido. Qual é o significado? Sim. Acho que a primeira coisa, nós devemos saber o significado etimológico, primeiramente, do que representa o termo. Por que o Mata falava que era a sabedoria dos velhos paés? Tinha que ter uma lógica isso. Tinha que ter um porquê. Sim. E eu, em busca dessas coisas, eu fui buscar num linguista antigo italiano que escreveu sobre as línguas tupis e também escreveu sobre o Nhengatu. E eu falei, bom, se o Pai Mata, o Vô Mata falava sobre isso, deve estar lá. Só que em procura daquilo, de repente eu me deparo com pequenas coisas que compunham aquilo que ele falava. Então lá, de repente, eu me deparei com o termo tuia. 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 Tuia significa... Isso é bom que fique registrado isso, né? Porque, né? Sim. Tuia significa coisas de velho. Coisas de velho. Abaé significa aba, homem. Significa o homem bom ou aquele homem como o Abaeté, homem grande, aquele que transcendeu algumas coisas, aquele que é mais do que um simples homem. Abaé. Cuaá significa mato. Ou seja, coisas do homem velho, do bom homem velho do mato.
Daí surgiu o termo sabedoria dos velhos baés. Se o Baé ou Abaé era homem elevado, obviamente era o pajé, Era o né? pajé. Era Sim. Então, naquele momento, eu tive certeza que tudo aquilo que aquele senhor franzino falava tinha muito fundamento. Não só por isso, por muitas outras coisas, mas aquilo também. Tuiabaé com A. E era uma ordem. Era uma ordem. Porque ele fazia ordenações com aqueles seres. Não o índio atual. Não o índio atual. Não pense no índio atual. Tem que pensar em seres do passado. Muitas vezes, antediluvianos. Para o bom entendedor, pingueleta, não é? Eram seres antediluvianos. Então você está falando que existiu o Atlântida, essas coisas? Eu estou dizendo que em um determinado instante existiu sim. E que o tempo vai comprovar isso. Ficou no tempo. Ficou no tempo para provar isso. Bom, o que você quer saber? Tem outras coisas. Né? Tem muitas outras coisas, mas nós estouramos o nosso tempo, né? Já estamos com 1 hora, estamos indo para 1 hora e 10 minutos já de live. Estou vendo que vai ser sempre 1h30, né? Pelo que eu estou vendo. O que o senhor acha de nós continuarmos esse bate-papo no próximo domingo, para não ficar muito cansativo? Bom, como eu não vejo as pessoas que estão participando, eu não sei o que eles acham a respeito, porque quem está nos ouvindo, né? Eu só vejo você. E inclusive, queria até aproveitar para deixar claro que depois nós vamos responder com a maior brevidade possível a todas as perguntas que estão sendo realizadas por meio do nosso chat, tá? Agradecer a participação e responderemos o mais breve possível. Lembrando que como eu não tenho acesso a quem está entrando, porque o Guilherme está em Brasília, o Cananti está em Brasília. Sim. E eu estou em São Paulo, né? Ele tem acesso a quem está entrando, né? Ou quem entrou e saiu, enfim. Nós atenderemos a todos aqueles que quiserem esclarecer uma coisa ou outra. Mas fale, Guilherme. Vamos finalizar, senão não terminamos. Tá certo, mestre. Eu acho que a gente podia deixar... tem uma série de outras coisas, da mesma forma que eu falei do Tuiabaiacuá, eu gostaria de falar também das ordens do povo branco, das ordens do povo negro, né? Porque às vezes as pessoas me chegaram a perguntar, um amigo e irmão meu, por que o Mata falava sobre cabala ário-egípcia. Da onde surgiu essa ideia? E eu vou responder na próxima live, mas não esquecendo que, por exemplo, Moisés viveu no Egito, assassinou um soldado egípcio. Foi para Midian. Fugiu para as terras de Midian. Em Midian ele conhece um sacerdote negro chamado Jetro, e que tem uma filha chamada Séfora. Sim. E casa-se com Séfora. E aquele sacerdote, de nome Jetro, o inicia em várias coisas. Ele é o iniciador de Moisés. Então, quando eu falo em cabala, não existiu cabala no egípcio. Cabala é tradição. Cabala é tradição. Veio
veio dos negros, veio dos vermelhos, foi para os negros, depois foi para os brancos, e foi nessa sequência. Cabala como tradição. Lógico que nós vamos burilar um pouco mais essas questões na próxima live, porque não tem tempo para essa conversa. Eu gostaria de deixar também um outro recado. Pois não, mestre. Eu vi também um texto que é um texto de 2015 que uma pessoa colocou nas mensagens do seu templo. Sim. Falando sobre que não existe. Eu tinha marcado aqui só para não esquecer. Você desculpe eu fazer dessa maneira, mas eu tenho que lembrar, né? Porque são tantos assuntos. Sim, sim. Desculpe, viu? Abordamos vários temas. Deixa eu pegar aqui. Só ver o título que a pessoa usou aqui. Tanta coisa, né, Guilherme? Tanto assunto. Sim, mestre. O pessoal vai ter que estudar muito, né? A pessoa escreveu um texto, que não é um texto, é quase um artigo, né? Porque tem muitas páginas, e fala sobre consciência, a constante da tradição esotérica da Umbanda. Mudança como a constante da tradição da Umbanda? Ele questiona isso. Quem escreveu sobre a constante da tradição da Umbanda foi o mestre Arapiaga. Eu só quero lembrar uma coisa, a gente pode voltar a discutir isso, conversar a respeito. Dizer que a constante é a mudança, sim. Por quê? As coisas da tradição, ela acontece num determinado instante e vão se ajustando às condições das pessoas durante a evolução espiritual das coisas. Então, se engana as pessoas, por exemplo, vai falar, olha, o Pai Mata trouxe, através das suas obras, sinais de Pemba no primeiro, segundo, terceiro grau. O mestre Arapiaga, nas suas obras, trouxe sinais de Pemba do quarto, quinto, sexto, sétimo grau. Ou seja, ele falou de um mesmo assunto de forma mais abrangente. Isso é mudança. Né? Isso sim, ou seja, sim. Senão nós teremos que falar sobre aquela obra específica sempre. Sim. Então, mas isso a gente adentra com mais tranquilidade, né, em outro momento. Nosso próximo encontro. Senão falaríamos muita coisa aqui e nós não queremos confrontar ninguém. Nós só queremos dialogar, queremos falar e contar aquilo que a nossa história e aquilo que nós pretendemos com tudo isso. Fale, Guilherme. Certo, mestre. Eu acho que é claro, né? Essa questão relativa à mudança. Né? Se nós estamos falando de iniciação, a iniciação é uma longa caminhada, é uma jornada, de muitas e muitas vivências, experiências, e é claro que a partir dessas vivências se dá o amadurecimento espiritual, né? A amplificação da consciência. Então existe uma alteração, existe sim uma mudança, né? Existe um desenvolvimento, essa maior percepção da realidade espiritual que a iniciação propicia, com a ordenação, né, do caos. Começando pelo caos interior que o senhor falava. Né? Daí a relação entre iniciação e ordenação. E é esse caos que os seres trazem consigo, tanto no plano mental, quanto no plano astral, quanto no plano físico, né, que se concretiza no plano físico, ou seja, do campo dos pensamentos, dos sentimentos, que se traduzem em uma série de ações desequilibradas. É exatamente esse caos, esse desarranjo que gera uma série de doenças,
É por isso que a harmonia na mente, a paz no coração, acabam por propiciar a autocura que o mestre Arapiaga tanto falava, né, e que acaba sendo uma consequência lógica daqueles que se esforçam por caminhar nessa trilha iniciática, né? Mas eu vou deixar essa e outras questões mais, né? Reforço, todas as perguntas, que foram muitas, serão respondidas com a maior brevidade possível, o maior carinho por todos. Agradecer aqui a participação de todas as pessoas que nos honraram com a sua presença. Dizer que no nosso próximo domingo nós vamos dar continuidade acerca desse tema da ordenação e da iniciação, porque ele é muito amplo, então tem muito mais coisa ainda a ser dita. E agradecer, como sempre, mestre, a sua participação e, mais uma vez, pedir a sua bênção, o seu direcionamento, hoje, agora e sempre, meu Pai. Muito obrigado. Desejo bênçãos a você, meu filho, e vejo que a iniciação é um processo que caminha de avô para pai, de pai para filho, sucessivamente. E eu vejo, quando falamos do mestre Arapiaga, ele vive aqui no meu coração, com seus ensinamentos. Fossem aulas difíceis ou aulas mais fáceis. E vejo que ele já vive no seu coração de alguma forma. Então, de alguma forma, eu vejo nos meus filhos essa continuidade que meu mestre passou e me passou aquilo do mestre dele, do Pai Mata, que também vive dentro de mim, nos seus ensinamentos e naquela vibração que reverberou de alguma maneira no primeiro instante. Então, eu agradeço a oportunidade de todos que nos assistiram. Vamos dar continuidade a essas coisas. Eu espero que isso seja de ajuda, de melhoria, de alguma forma, para as pessoas, e que, como você falou, você vai responder as perguntas adequadamente a essas pessoas, e aquilo que precisar que eu responda também, assim eu farei. E agradeço a paciência e a tolerância de nos aguentar até durante quase 1h30, né, Guilherme? Estamos chegando a 1h20 já agora. Tá certo. Obrigado. Benção Obrigado, mestre. Benção a todos. Aranauá, meus irmãos. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais e domingo que vem tem mais. Até mais.